nasce, é constante pessoas que vão trabalhar fora. Então, sempre está mudando. Os municípios recebem moradores de outros municípios, estados, países, enfim. É uma mudança constante. Os moradores vindos de outros estados são chamados de migrante. Os moradores que vêm de outros estados é chamado de migrante. O que vem de outros países para cá, para o Brasil, é chamado de imigrante. É fácil. O que vem de outros estados, migrantes. Que vem fora do Brasil, imigrantes. Certo? Meus alunos, vamos lá. Os imigrantes no Brasil. Os imigrantes do Brasil. Muitas pessoas saem de seus países de origem e vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades. Quais são essas oportunidades? Às vezes vem até estudar. Não acredito muito assim não, porque a maioria às vezes sai para fora, né, para estudar. Mas tem algumas que vêm para fazer pesquisa, aproveitar, né, a Amazônia, para fazer alguns biólogos, para fazer pesquisa. Outros mesmo para trabalhar, enfim. Outros mesmo é só turismo mesmo, passam um tempo aqui fazendo turismo, enfim. Então vem muitas pessoas de fora para cá, mas a maioria mesmo das pessoas que vêm é em busca de oportunidades, são pessoas que vêm mesmo para trabalhar. São vários os motivos que fazem os imigrantes saírem de seus países de origem em busca de um novo lar. Guerras, às vezes tem guerra. Eu já tive a oportunidade de conhecer imigrantes de outros países da Síria, que eles vieram para cá fugidos, porque estava tendo guerra lá. Então eles, vamos dizer assim, foram presos, e só que eles estavam fora porque estava guardando em liberdade pela pastoral. Tem uma pastoral, pastoral da... Agora esqueceu o nome da pastoral. E ele estava sendo cuidado pela essa pastoral. Essa pastoral estava cuidando deles, porque eles simplesmente fugiram do país deles. Não porque eles roubaram, enfim, mas eles estavam fugindo da guerra para se proteger. Então, existem pessoas assim mesmo, por causa de guerra, desemprego. Tem muitos países aí que as pessoas estão morrendo de fome. Então, eles vêm para o Brasil para trabalhar mesmo e atrás de algo mesmo para a vida deles. Perseguições políticas, então tem muitos países que estão vivendo essa guerra política, então eles vêm. Esses são alguns exemplos. Por que alguns exemplos? Porque tem vários outros exemplos, muitos outros exemplos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver variados exemplos de pessoas que vêm de fora para cá para o Brasil, tá bom? Depois vocês têm um mapa aí, né? Não um mapa, mas vocês têm um gráfico que mostra o número de imigrantes por nacionalidade de 1884 a 1933. Então, vocês têm isso, tem a nacionalidade, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, outros, portugueses, sírios, enfim. E depois vocês têm o total dessas pessoas, certo? Depois vocês têm, porque é bom vocês observar esse gráfico, porque vocês depois vão fazer uma atividade que é relacionada a esse gráfico. Se não prestar atenção, fica difícil, tá bom? Depois, entre o final do século XIX e meados do século XX, o Brasil recebeu, entre outros povos, muitos portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos, que vieram para trabalhar no campo, principalmente na lavoura do café e na cidade, sobretudo nas indústrias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Porque assim, como você sabe, o Brasil viveu um grande tempo que eram os escravos africanos que estavam aqui escravizando, sendo escravizados e trabalhando para os portugueses que aqui vieram, certo? Depois teve pode passar. Aqui é aula online, mas, né? Pode passar. Então, continuando, só foi para descontrair um pouco, né? Porque o conteúdo de hoje está longo, né? O vídeo. Então, o que acontece?
Depois esses escravos foram libertos e precisava de mão de obras para trabalhar. E quais foram essas mãos de obras? Eles começaram a chamar pessoas de fora, e pessoas de fora vieram, como italianos, muitos italianos, principalmente lá no sul, para trabalhar na lavoura. Então eles vieram. Depois de algum tempo, com o desenvolvimento da máquina, precisava de homens para trabalhar na indústria. Então muitos que estavam aqui não tinham tanta preparação para trabalhar na indústria. Então o que eles fazem? Chamam homens de fora, vem muitos homens de fora, da Itália, enfim, de vários outros lugares, para trabalhar também aqui na mão de obra, ou na mão de obra nas indústrias. Então, por isso que acontece isso entre o século XIX para o século XX, que foi o trabalho lá na lavoura, e depois com o desenvolvimento da tecnologia, não da tecnologia, das indústrias mesmo, né? Trabalho nas máquinas, e vieram essas pessoas, certo? Atualmente o Brasil tem recebido muitos sírios, bolivianos, haitianos, nigerianos, enfim, estão recebendo muito. Por quê? Por causa da guerra. Foi o exemplo que a Pro deu, né? Que a Pro uma vez teve oportunidade, não uma vez, mas várias outras vezes, de encontrar essas pessoas que vieram da Síria por causa da guerra. Então a Pro teve essa oportunidade, entendeu? Então, o recenseamento no Brasil. O que é isso? Recenseamento. Então, para saber quantos habitantes, né? Porque são muitas, né? A quantidade de pessoas que tem, a quantidade de população é grande demais. Então, para saber quantos habitantes há em um lugar, o governo faz o recenseamento, isto é, contagem dos habitantes de um município, estado ou país. Então, eles começam a contar de um município, de um estado ou de um país. Então, faz esse contamento. Essa contagem, presta atenção, também é chamada de censo. Então, o censo, eu não sei se vocês já ouviram falar, acho que vocês já ouviram. O censo de 2010 foi isso. Enfim, o censo de 1990 foi isso, a quantidade de pessoas, enfim. Então, esse censo é realizado no Brasil normalmente a cada 10 anos. Em 10 em 10 anos que tem esse censo. Não é todos os anos, né? É de 10 em 10 anos, certo? É realizado no Brasil normalmente a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O último censo ocorreu em 2010. E agora, se acontecer em 2010, vai acontecer o próximo quando? Se é em 10 anos, 10 mais 10, né? Então, fazer a continha. Se for em 2010, coloco mais 10, vai ser o quê? 2020. Então, esse ano que vai acontecer o censo, tá bom? A contagem da população começou a ser feita com métodos modernos a partir de 1940, porque usavam outros métodos, mas não era um método mais moderno. Depois vocês podem até pesquisar qual é o método moderno que começou a ser feito em 1990, tá bom? Ou 1940, certo? Então, esse método moderno começou em 1940. Com certeza, né, com o avanço da tecnologia, as mudanças vai acontecendo também, né? Com certeza, daqui a uns anos também não vai ser mais esse método, vai ser outros métodos. Então, começou em 1990. O censo acontece com 10 em 10 anos. Qual é o órgão responsável por fazer o censo? O IBGE. Quando aconteceu o último censo? 2010. 2010. Quando é que vai acontecer o próximo? Se é 10 em 10 anos, 2020. Então, esse ano, né? Correto? Vamos para a próxima. Então, depois vocês têm um gráfico. Observe no gráfico o crescimento da população brasileira. Então, vocês vão observar, né? Como vai crescendo a população. 1940 tinha uma quantidade, 1950, enfim. Cada vez mais vai crescendo, certo? Depois vocês tem esse mapa da população de 2010, e aí tem a quantidade da população. Foi quando teve o último censo, 2010. Estão vendo aí? Não é isso aí que tem? Rondônia, Acre,
Distrito Federal. Então, tem aí as quantidades de pessoas, tá bom? Certo, meus alunos? Aí agora depois vocês têm uma atividade, porque a prova vai aqui explicar essa atividade, porque vocês vão sentir dificuldade, eu acho, né? Então, quem assistiu o vídeo não vai ter tanta dificuldade. Agora, se fazerem pergunta no grupo, aqueles alunos que não assistiu o vídeo, a prova vai puxar a linha. Tô brincando, viu, meus alunos? A prova não faz isso, não. Mas é bom a gente assistir o vídeo, porque a prova tá explicando tudo direitinho. Tá bom? Assiste o vídeo aí da prova. Então, com base no gráfico do crescimento da população brasileira da página 212, responda as questões. Qual a diferença demográfica entre a população brasileira de 1940 e a de 2010? Então, qual é a diferença? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a quantidade aqui, que tem lá em cima do gráfico, que a prova não tem como mostrar, porque vocês não vão ver. Então, essa quantidade aqui, ó, você vai pegar essa quantidade e diminuir com essa quantidade, uma continha de menos, tá bom? Bota esse em cima, esse embaixo, faz a continha e vocês vão saber o resultado, tá bom? Depois vocês têm, qual é o ano do seu nascimento? Você nasceu em que ano? Qual era a população? Você nasceu em 2020, um exemplo, né? Nasceu em 2020, tá vendo? Aí é só fazer aqui, ó. Ó, que a prova vai fazer. Aí que vocês vão achar o resultado. É só subir, ó. Botar uma linha assim subindo e vocês vão achar o resultado, a quantidade. E o ano de nascimento de seus pais e avós? Descubra essas datas e encontre no gráfico qual era a população brasileira na época do nascimento deles. Pode ser que essa atividade vocês não vão conseguir fazer agora pela manhã, porque os pais não estão em casa, enfim. Se não conseguir dos avós, só coloca dos pais, tá bom? Qual foi a década em que a população brasileira mais cresceu? Qual foi a quantidade? Gente, para vocês saberem isso aqui, ó, vocês têm que fazer a continha assim, ó. É conta mesmo de matemática. Vocês pegam, ó, 1950, a quantidade diminui com a quantidade de 1940. Diminui e vê quanto vai dar. Mas olhando assim, não é 1940, não é 1950, não é 1960, não é 2000 para 2010, não é 1991 para 2000. A prova já deu mais ou menos a resposta. Então, qual é então? Certo, meus alunos? Depois vocês têm... Cite 3 grupos de imigrantes que chegaram no Brasil entre o final do século XIX e meados do século XX. A prova falou isso também para vocês, certo? A prova falou dos italianos, dos portugueses, que vieram trabalhar na lavoura e depois também para trabalhar nas indústrias. Escreva F para as afirmativas, falsa e V para as verdadeiras. População, o que é população? É um conjunto de habitantes que vivem em um lugar. Moradores vindos de outros estados são chamados de imigrantes de outros estados. As pessoas que vão morar em outros estados são chamados de imigrantes. Imigrantes? Certo. Pessoas que chegam de outros países são chamados de imigrantes. Para saber quantos habitantes há em um município, o governo faz o recenseamento. Então, vocês podem fazer essa atividade. Depois de 214, vocês podem fazer. 215, não. 215 não é para fazer. Tá bom, meus alunos? Esse foi o conteúdo de hoje. População brasileira.